Sejam bem-vindos ao podcast Ansiedade no Ponto. Eu sou Anderson Salles, seu anfitrião. E eu sou Elaine Salles. Hoje nós vamos falar do nosso 13º episódio, gente. O tempo é mocinho ou é vilão? Você sabe que a gente... Se lembra quando nós fizemos o podcast sobre o planejamento, se era importante de um ano para o outro? A gente reservou, gente, o espaço para falar só do tempo, do gerenciamento do tempo, porque o que a gente faz com o nosso tempo? Como que a gente usa 24 horas do nosso dia? Isso é uma pergunta interessante, né? A gente, quando trabalha com psicoterapia, a gente trabalha muito o aqui e agora. Quer dizer, o momento presente. A gente está tão preocupado, às vezes, com o nosso passado ou com o que vem no futuro e esquece, às vezes, de viver, de sentir, de estar no nosso presente. Mas assim, qual que é a importância? Hoje se fala muito dessa questão do tempo, assim, as pessoas normalmente, elas estão, as crianças, os adolescentes, né? Tem o tempo de estudo, o tempo para tomar banho, o tempo para dormir, o tempo para brincar, o tempo para as atividades extras, e o adulto passa muito tempo trabalhando, né? Nós temos uma rotina intensa para fazer uma manutenção, né, financeira, né? A gente precisa da questão financeira para poder manter uma estrutura, né? Para pagar alimentação, o bem-estar, moradia, e a gente tem o tempo para dormir. Então, assim, vamos colocar entre 8 e 10 horas de trabalho, mais 8 horas de sono. O dia tem 24 horas. Como fica essa questão? Como gerenciar adequadamente e ter qualidade de vida um dia por vez, todos os dias das nossas vidas? É importante, né? É importante a gente ter uma agenda, um calendário de atividades. É importante a gente colocar todas as tarefas que nós temos, né? E nessas tarefas nós temos que nos preocupar também no autocuidado, né? A gente tem que ter um tempo para fazer coisas que gostamos, coisas que temos que fazer. Isso é importantíssimo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que dormir, eu tenho que ter relacionamentos interpessoais, né? E eu tenho que agendar isso de uma forma que não me prejudique, que seja, como falar, que seja adaptativa, certo? E equilibrada, né? E equilibrada, é importante. Em janeiro nós fizemos uma viagem maravilhosa, né? E eu adorei a Elaine. A Elaine ficava falando para nossa filha mais nova: filha, guarda isso no coração. Na sua cabecinha, na sua memória e no coração. No seu coração, né? Agora, a gente já fez, tal. A minha filha fala assim: mãe, eu tô com saudade. Eu queria passear de novo. Aí o que a Elaine fala? Lembra que era para você guardar no coração? Que bom que você está com saudade, que bom que você gostou, que bom que está na sua memória. Agora, foi para isso que a mamãe falou. Ó, tem que estar guardado isso, porque agora você pode reviver isso no seu coração, na sua memória. Então, é importante a gente recordar as coisas boas, né? Ter momentos agradáveis, ter momentos que você possa... E às vezes, gente, não precisa ser uma coisa grande, um passeio. São pequenos momentos que você pode saborear. Às vezes, eu posso estar aqui, ó, com meu cafezinho aqui e estar saboreando esse cafezinho. Esse é só para fazer um pouco de inveja, gente, porque esse café é maravilhoso. Então, eu senti isso. Eu estar no meu momento presente e estar vendo o que eu estou fazendo. E estar gostando daquilo. E, às vezes, o dia a dia fica tão corrido, né? A gente vai colocando no nosso calendário do nosso dia a dia tudo que tem que fazer. O tem que é um peso, né, na nossa vida.
Tem coisas que seria desejável, mas tem coisas que fazem parte de uma rotina que precisa ter, como, por exemplo, escovar os dentes, se alimentar, dormir. Você falou muito bem isso. E tem a parte da memória. Ó, gente, no nosso cérebro, ele gosta de gastar o mínimo de energia possível. Então, tem coisas que são automatizadas. Vocês podem pensar, por exemplo, algumas vezes, acontece comigo, eu chego no serviço e eu não sei qual foi o trajeto que eu fiz. Eu não lembro mais, porque é tão automatizado, por exemplo, escovar os dentes. Eu escovo os dentes, eu não lembro quais foram os dentes que eu escovei, porque eu não estou presente naquilo. Né? Então, é importante, a gente fala muito de mindfulness, que é você fazer as coisas estando presente nelas. Né? Eu estou fazendo e estou pensando naquilo que eu estou fazendo. Porque isso ajuda eu ter essa emoção. Eu gosto do Clóvis de Barros Filho, porque ele fala que às vezes a gente tá na segunda-feira pensando na sexta-feira. A gente faz as coisas sempre pensando no futuro, que uma hora eu vou ser feliz. E eu tenho que buscar a felicidade nas pequenas coisas, no momento presente. E aí, quando chega na sexta-feira, como foi a semana? O que foi que nós fizemos? O que efetivamente, o que eu fiz do meu tempo? Como eu usei esse tempo, né? Aqui nós temos em cada podcast, nós estudamos, nós conversamos e nós alinhamos alguns tópicos importantes. Um deles é aqui, ó, como usar o tempo da melhor forma possível. Você fala assim, ai, nossa, mas como que vai fazer isso se a gente passa 8 horas trabalhando? Essa é a melhor forma possível, porque pode ser um motivacional, né? Para que eu vou ficar prestando atenção naquilo que eu faço todos os dias, como escovar os dentes? Isso é importante, estar presente em pequenos detalhes do seu tempo, é você olhar para ele e falar assim, eu usei o meu tempo naquilo que eu entendi, eu escolhi muitas vezes como usar esse tempo. Porque são atividades que nós vamos acordar amanhã e nós vamos repeti-las. Na maioria das vezes é isso. A maioria dos dias que nós passamos na semana, nós repetimos atividades. Então, a gente dorme, acorda e tem uma rotina. Manter a rotina é extremamente importante. O ser humano precisa de um processo de rotina, né? Só que nesta rotina, como que eu vou usar o meu tempo para realizar as coisas e como eu vou me sentir nesse tempo, nessa rotina, né? Eu falo sempre em casa, tem uma frase que eu uso que é, o tempo não para. O tempo não para pra gente. Nós é que nos adaptamos ao tempo. E a gente bate nessa tecla, vai continuar falando disso, vocês vão ouvir muito sobre isso, que é o problema das telas, tá, gente? Às vezes eu estou almoçando, a gente tem uma brincadeira que a minha filha gosta de falar, come e assiste, né, pai? E a gente tá tentando tirar isso, porque às vezes a gente tá tirando todo nosso foco e colocando nas telas, tá, gente? Celular, às vezes eu tô vendo rios, isso não ajuda no nosso relacionamento interpessoal, em família, tá? Eu preciso ter uma convivência familiar. Então, é interessante, a gente tenta fazer isso no almoço, por exemplo, vamos comer sem tela, vamos conversar como é que foi o nosso dia, para você ter essa interação, você ter essa relação de pessoas. Na nossa casa, a gente já falou, a gente sempre repete isso, que na nossa casa a gente tenta sempre colocar a regra sobre sentou para comer em família, não tem telas. E eu achei sensacional aqui no estado de São Paulo essa questão de tirar o celular, a lei de tirar o celular na hora da escola, justamente pelo mesmo motivo. Como eu estou usando esse tempo? Como esse tempo está sendo organizado para o bem-estar e desenvolvimento do ser humano?
né? E a gente está vendo que está aumentando a criatividade dos alunos para fazer bagunça, mas também para assistir às aulas. Então, A tá se vendo participação ganho, maior. né? Exato. Exato. Muito importante essa questão, né? De nós pensarmos em linkar. Então, qual é o equilíbrio da vida, pensando nessa estrutura de gerenciamento do tempo? Tem uma frase, são duas frases que a gente tem ouvido muito, assim, de alguns colegas falando, em reflexões sobre a sociedade mesmo, que que o tempo é um dos bens mais preciosos hoje em dia, que a atenção é a grande moeda de troca, é a grande moeda do mercado, é a atenção, né? Porque quando você põe a sua atenção em algo, isso vai virar outro podcast, né? Mas já fica a dica aí sobre o quão é importante esse processo atencional na nossa vida, já direcionando como que nós usamos o nosso tempo e aonde nós estamos colocando nossa atenção dentro daquele tempo que não para, né? Ele tem uma estrutura que vai acontecer, você querendo ou não, a gente querendo ou não. Agora, como nós estamos usando? Que essa relacionada a jogos, a redes sociais. Quanto tempo a gente fica com esse dedinho que fica rodando, né? Rolando aí. E então, a gente sempre fala que o tempo, ele é o mais disputado nas redes sociais. Em vendas. Tem muita gente que vive só de chamar a atenção, de ter visualizações, de ter seguidores, né? No caso do YouTube. Então, tem gente que ganha dinheiro com isso. E aí, nós não somos contra, tá? Eu não quero que volte para a idade das cavernas e ninguém vai ter celular, não. O que a gente sugere é que seja controlado, que você tenha um tempo para isso. Poxa, eu fico, sei lá, meia hora naquilo. E depois eu vou fazer outra coisa. Eu vou fazer com outra... eu vou largar essa tela e vou conversar com alguém, vou conversar com meu amigo, com meu parente. Então, a gente ter outras atividades, ser um plus. Não porque o que nós estamos vendo hoje em dia é que está sendo uma função única. E é interessante, né, amor, que o que acontece é que existe uma relação entre prazer e desprazer nesse tempo. No uso do nosso tempo, se a gente for fazer uma colocação mais lógica e objetiva, é que nós temos no nosso dia a dia momentos de prazer, momentos de direitos e deveres, momentos de obrigações e momentos que a gente escolhe aquilo que nós vamos fazer, né? E existe uma tendência, por que o tempo ele é disputado na mídia, nas redes sociais, na internet, nos jogos, né? Por quê? Porque é a sensação imediata do prazer. Essa sensação de eu busco e eu recebo, eu busco e eu recebo. Só que isso é aprendido. Nós aprendemos, é um comportamento aprendido. Que então, vira um hábito, né? Exato. O que nós estamos aprendendo com o uso diário de determinados instrumentos, como isso está entrando na minha rotina, como isso está entrando no gasto do meu tempo diário, e se isso está sendo saudável, se isso está sendo produtivo, se isso está colaborando para o meu bem-estar físico, social e emocional. E com tudo isso, o nosso estado mental que funciona nesse contexto, né? Porque a mente e o corpo estão interligados. Então, o quão saudável eu estou vivendo? É interessante pensar, o que tem a ver o tempo com isso, Você né? tem que fazer, nas nossas atividades, a gente tem que tirar um tempo para a nossa evolução. Então, o que eu estou crescendo com isso? Né? O que eu estou aprendendo com isso? Quais são os ganhos que eu estou tendo? É só um prazer imediato? Eu não estou tendo vantagem nenhuma? Só estou dando visualizações? Não, mas esta é a vantagem. É interessante isso, porque
esta é a grande confusão. Porque esta frase que você falou, gente, eu ouço tanto isso no consultório, o que eu ganho com isso? Adolescentes trazem muito essa frase. Ah, mas para que eu vou fazer isso? O que eu ganho com isso? Eu tenho ouvido muito isso no consultório, né? Ou seja, eu preciso ter um ganho imediato para que eu possa fazer alguma coisa. Existe hoje, eu entendo que nesse frenesi sobre essa sensação de satisfação imediata, que trazem alguns hábitos que a gente vai tendo, a dificuldade de lidar na construção de objetivos, na construção de metas a médio e a longo prazo. Então, quer dizer, o uso do tempo, ele está sendo olhado de forma imediata. Como? Qual é a qualidade? E qual a consequência disso ao longo do tempo da minha vida? Então, esta relação é muito reflexiva. Eu tenho que ter esse tempo também de reflexão, né? O que eu quero para minha vida, qual é o meu futuro, o que eu quero no meu futuro e o que eu posso fazer hoje. E que para atingir isso, eu tenho um caminho que eu preciso trilhar. E esse caminho tem um planejamento e uma organização. E, além disso, para colocar em prática essa organização, esse planejamento, seja para qualquer atividade que a gente vai fazer, eu uso o tempo. Então, como eu estou dispondo desse lugar para que eu possa ter esse equilíbrio, né? E isso é diário. Isso é diário, né? E aí a gente cai, né, num processo de consequência. Então, se eu estou usando de forma inadequada, se eu tenho coisas que são direitos e deveres, obviamente, o ser humano precisa ter lazer, precisa ter hobbies, né? A gente sempre fala em outros podcasts. Precisa ter o tempo do ócio. Precisa ter o tempo do ócio. Para não fazer nada, mas nada mesmo. O ócio criativo, né? As coisas vêm do ócio, só que a gente precisa aprender a lidar com ele, né? O ócio é muito importante. E o ócio faz parte desse tempo. Esse tempo também faz... Existe essa relação entre o ócio e o tempo. Porque é como se... Outra frase muito comum, eu não posso perder tempo, né? Eu estou perdendo tempo. Às vezes são minutos, né? Vem o tédio. Então, existem emoções que estão crescendo muito com essa história do prazer imediato, o excesso de estímulos está levando as pessoas a não saberem lidar com esse tempo do ócio, né? É interessante que você falou do tempo do ócio, mas a gente está numa sociedade muito... que é uma correria só, né? Eu tenho que fazer uma coisa atrás da outra. E aí eu verifico isso muito no trânsito. Nossa cidade está com um trânsito muito caótico e às vezes eu tenho que ficar parado. E aí eu reparo que as pessoas às vezes não têm paciência de dar passagem para as outras. Poxa, eu vou chegar em casa, eu tenho tempo, eu tenho que esperar isso. Então, eu tenho que contribuir para um trânsito melhor, eu vou ajudar isso como? Tendo minha paciência, tendo que esperar, né? A gente quer tudo para ontem, né? Não tem esse tempo de esperar, de chegar, olha, eu preciso fazer uma programação, eu preciso esperar até a minha vez que vai chegar. E aí a gente cai na ansiedade. Cai na ansiedade. Por isso que é tão importante esse gerenciamento do tempo. Porque uma vez você falou, não sei se você se recorda, ele já falou isso várias vezes, na verdade. Né? Às vezes a gente percebe no trânsito as pessoas cortando para entrar na sua frente, para pular um carro. E ele já falou várias vezes, assim, pode ir, se isso vai resolver sua vida, né, que você possa chegar no seu tempo, né? É que há muito tempo atrás, eu fiz um curso de direção defensiva, né? E o policial falava, ele falou uma coisa tantas vezes que ficou na minha cabeça. A gente perde 1 minuto, mas não perde a vida, né? No trânsito, não é uma competição, não é uma Fórmula 1 onde você tem que chegar em primeiro. No trânsito, a gente tem que chegar. O importante é chegar com segurança,
né? Então, às vezes, eu prefiro ceder o meu lugar do que ter uma discussão, né? Isso é um exemplo. Então, a gente pode trazer isso para outras questões na vida. Então, é o tempo de espera de um pai na porta da escola, é o tempo de espera de um filho, é aquele minuto que é tão importante para você, mas por que é tão importante? O que você está realmente fazendo naquele minuto? Muitas vezes é o minuto que não se olha para um filho, né? Muitas vezes é aquele minuto que você tem que se perguntar se realmente ele é imprescindível com aquilo que você está fazendo naquele momento, né? Por isso que essa análise, ela é muito... Eu vou usar essa palavra reflexiva, né? Porque você se perguntar aonde eu estou, o que eu estou fazendo do meu tempo, é uma grande reflexão sobre o valor à vida, o valor às pessoas, e é o valor em ter ou ser. Então, é uma grande reflexão sobre o tempo, né? E aí a gente vai cair também, além dessa estrutura do que eu faço com esse tempo e da necessidade do prazer imediato ou não, o tempo que às vezes é desestruturado por uma questão de procrastinação. Às vezes a gente vai se embolando na questão das atividades ou daquilo que me dá prazer ou desprazer, que vai postergando, às vezes, uma atividade, uma atitude, uma conversa, uma ação para fugir muitas vezes da sensação do desprazer ou de ter que realizar ou de ter um impasse ou da tomada de atitude, né? Na busca depois eu faço, nossa, isso vai me dar trabalho. E às vezes é medo, né? Eu tenho medo de fazer porque aquilo vai me dar uma dificuldade. Mas às vezes é aquela porta que você precisa abrir que vai te mudar, né? Que vai mudar a sua vida. E lembrando que as coisas não se resolvem sozinhas. Exatamente. Se eu quero, eu vou usar sempre esta frase, sempre, né? E eu vou repetir inúmeras vezes, que se você quer ter resultados diferentes, você precisa ter comportamentos diferentes daqueles que você está tendo, que você não está tendo resultado. Então, Essa é uma frase do Albert Einstein, né? Se você quer ter... Como é que você quer ter resultados diferentes fazendo a mesma atitude? Tendo a mesma atitude. Então, é uma questão de lógica. E procrastinação, ela pode vir por vários motivos. Tema para outro tema para podcast aí. A procrastinação, ela... Vai fazendo, vai tendo outras ideias. Ela tem... gente, olha só, vocês podem deixar aqui comentários, sugestões, a gente vai trazendo aqui. Esse podcast é uma construção nossa com vocês, para que a gente possa juntos nos tornarmos pessoas melhores, mais instruídas, né? Então, nos ajudem a construir o podcast dando sugestões, tá bom? Nada é por acaso, tá? Vocês pensarem, por que vocês fazem esse podcast? Porque a gente quer deixar pro futuro. Vai chegar daqui a 100 anos, ninguém vai conhecer a gente, mas vai estar no nosso rostinho lá, vai servir. Pode ser que um dia, na minha cabeça, tá, gente? Eu vou viajar agora, filosofar. Vai chegar um dia que a IA vai dominar toda a internet. Aí eles vão pegar esses podcasts nossos e vai servir para ajudar alguém, para ajudar alguma coisa. Então, são coisas planejadas para o futuro. Olha o tempo. Já pensou? E você vai ter colaborado com isso. Então, deixa aqui sua sugestão e nós vamos juntos conversando. Trazendo convidados para conversar com a gente também, né? Que é super importante a troca. Mas trazendo essa questão, né, da procrastinação, ela tem vários motivos, inclusive o não julgamento. Então, é preferível não fazer do que correr o risco de ser julgado pelo que eu fiz, do erro, do acerto e do erro.
Então, por isso que a procrastinação merece um podcast só para ela. Tá bom. Que é muito interessante o tema, né? Porque por que nós postergamos? Por que nós não estamos usando o nosso tempo, nos tornando mais ansiosos de algo que nós entendemos que deveria ser feito ou que seria importante ser feito? Essa é uma pergunta, né? É uma reflexão que a gente deixa sobre faça aquilo que é importante fazer, faça aquilo que precisa ser feito. Como? Como? Como eu vou usar esse tempo para olhar para trás, para terminar o meu dia e falar assim, cumprir aquilo que eu me comprometi hoje a fazer, ou estou satisfeito como eu usei o meu tempo, ou que delícia, fiz a minha atividade produtiva, que o ser humano precisa, né? Seja ela em qualquer instância, remunerada, não remunerada, níveis de motivação, satisfação, nós precisamos nos sentir pertencentes, precisamos sentir que nós fazemos a diferença, precisamos sentir que nós somos bons em alguma coisa. Isso é uma necessidade e é importante, é um fator motivacional. O momento da pausa é extremamente importante. Então, deixar esse cérebro entender que nós temos vários momentos. Momento de descansar, o momento de produzir, né? O momento de ficar fazendo atividades outras que a gente escolhe fazer efetivamente naquele dia, não necessariamente como uma rotina, e que dá sensações boas, né? E uma sugestão que eu dou, gente, regularmente façam pausas para avaliar a sua vida, né? Ou, às vezes nós entramos numa rotina e nos perdemos nela. Então, é interessante eu analisar a minha vida e pensar, poxa, se eu quero ter resultados diferentes, o que eu preciso mudar? Né? Entra naqueles fatores do autoconhecimento. Eu preciso me autoconhecer, eu preciso me autorregular, né? E encontrar, às vezes, nesses momentos de ócio criativo, encontrar soluções, né? Para alguns problemas da minha vida. Motivos, né? Motivos. E, então, é o que nós fazemos do nosso tempo. Então, esse é nossa perguntinha que a gente deixa aqui, né? E uma coisa linda que eu acho que eu adorei na psicologia, gente, cada pessoa é individual. A gente não vai dizer que, olha, isso vai te fazer feliz, tá? Porque cada um tem que buscar o seu momento, seu estado de felicidade. Cada pessoa é individual, tem a sua peculiaridade. O que faz bem para mim pode ser que não faça bem para Elaine, pode ser que não faça bem para você. Então, a gente tem que... É um caminho solitário, às vezes, tá? Eu procurar a busca por uma vida feliz, uma vida próspera. Eu diria que individualizado no meio de pessoas. Isso, claro, né? Sempre no coletivo. E é interessante isso, é um olhar muito, muito individualizado das relações, das propostas para o outro, mas principalmente para nós mesmos, né? Então... E aí chega uma outra dica para um próximo podcast, que a gente... Uma das coisas que a gente tem que pensar a longo prazo, por exemplo, é a educação financeira, né? Que eu preciso ter mas eu gasto tudo que eu tenho só dívida. Não, eu preciso ter um momento para cuidar da minha vida financeira. Mas isso vai ficar por um próximo episódio. Já temos vários só hoje. Todos os podcasts a gente faz uma lista de outros podcasts. Isso é legal, né? Ver que tem muitos temas e a gente pode conversar. O ser humano é lindo, né? Eu adoro os seres humanos, porque a gente tem tanto para compartilhar, né? Então, vamos usar o nosso tempo da melhor forma possível. Vamos usar o nosso tempo num equilíbrio entre prazer e desprazer. Vamos usar o nosso tempo não só buscando a satisfação imediata, mas também entendendo que existe um processo e não somente um fim, né? Às vezes a gente tem uma ansiedade de chegar
em algum lugar, mas que existe um caminho E para se fazer uma atingir. propaganda, né? Se você não consegue organizar isso sozinho, procure ajuda, procure terapia, que às vezes Exato. o profissional habilitado para isso vai te ajudar a organizar a sua vida. Isso é muito legal, gente, porque é um processo de autoconhecimento em psicoterapia. A gente faz muito isso, né? Isso é sensacional pensar que não é ruim você jogar também, não é ruim você ficar nas redes sociais. O ruim é ficar o excesso. Tudo em excesso estraga. Então vamos pensar isso. O tempo, como que eu faço? O equilíbrio das coisas que são importantes e daquilo que eu posso escolher a curto, médio e longo prazo, daquilo que é importante eu fazer, né? Entre direitos e deveres, esse equilíbrio é extremamente importante. Muito bem. Deixamos aí esse recadinho. Usar o tempo da melhor forma possível, né? Para manter a ansiedade adaptativa. Muito importante. E foi um enorme prazer. Um beijinho a todos. Gente, muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo episódio.